Ah, agora foi. Então, pessoal, muito obrigada mesmo por essa oportunidade de estar aqui nesse evento maravilhoso. Primeira vez falando no Elixir Brasil e ainda tendo a honra de ser um keynote numa edição super corrida, super diferente, com vários aprendizados, não só no processo de fazer evento, mas no processo de online, de interação, né? E vamos lá, né? O que eu trouxe hoje aqui para vocês? Espero que o áudio esteja bom. Estou tentando ver aqui pelo chat. Trouxe tema de refatoração e tentando trazer esse contexto de Elixir ou Elixir, voltando mais olhando para a parte de qualidade de código. Então, para quem não me conhece, eu sou Elaine, eu sou engenheira de software. Atualmente eu trabalho na do RealReal, uma empresa americana. Trabalho com sistemas Ruby e Elixir. Então, trabalho com esses dois contextos de orientado objeto e funcional. De vez em quando eu brinco ali com Kotlin e Swift. Eu tenho brincado com outras tecnologias, porque eu adoro brincar com coisas novas. Venho de um contexto aí de 10 anos já de programação, de desenvolvimento de software. Trabalhei em várias linguagens e projetos com vários perfis de pessoas. Tenho um pezinho ali na academia também, na área científica. Tenho mestrado em ciência da computação, indo mais para a área de sistemas distribuídos, bancos de dados distribuídos. Mas o que eu faço mais no meu dia a dia é twittar sobre tecnologia, falar sobre eventos, podcasts, e retweetar fotos de gatinhos e vídeos engraçados de animais em geral. Os slides já estão disponíveis no Speaker Deck, que lá tem outras talks também. Falando um pouquinho da empresa que eu estou, temos vagas. As vagas atuais são para Staff e Senior Software Engineer. Vocês podem usar meu referral source na hora de aplicar. Essas vagas elas são dentro da área de iOS, Front-End e Ruby Elixir. Quem tiver uma curiosidade pode me pingar depois no Twitter ou no Telegram. Falando um pouco mais da The RealReal, a gente teve um case super interessante com a plataforma Tech. Foi o momento que eu conheci a empresa. Tem uma entrevista do CTO, do Frederick, falando com o Valinho. Ela está disponível ainda, para quem quiser conhecer mais sobre esse case. Falando em plataforma Tech, né, saudades. Tivemos aí vários eventos, tivemos lives, tivemos Elixir Brasil. E eu tenho essa threadzinha contando o que eu aprontei por lá nesses 2 últimos anos. Né? Além de trabalhar como dev, como foi esse dia a dia. E agora o evento, né? Elixir Brasil. O que eu vim aprontar aqui? Vim falar sobre refatoração, trazendo esse lado de Elixir. E gosto muito de ter essa estrutura de explicar lá do core da motivação desse processo e descrevendo a prática e trazendo uma visão geral e algumas referências. Então, começando pelo começo, refatoração, né, o que vinha, pelo menos, na minha mente. Não sei se vem à mente de vocês sempre. Para mim, vem a ideia de construir o alicerce, construir a estrutura. Isso dentro do contexto de software, a gente pensa muito em como criar módulos, como criar classes, como criar abstrações que a gente consiga ir compondo, né, que nem Lego. Mas, às vezes, acontece mudanças nessas estruturas que a gente vou arrumar aqui, no fim a gente só espalha a bagunça. Ou então aquelas refatorações gigantes que, quando a gente vai mergear, conflito em todo lugar, né? Mas olhando mais a fundo, será que esses casos, né, de caos espalhado, dificuldade para merge, eles são, né, um código sendo refatorado, coisas como um código sendo refatorado e falhando por dias? Faz sentido falar que é refatoração? E, na real, não. Quando a gente olha para o conceito de refatoração, a gente está falando sobre alterar a estrutura interna do código, a gente está falando sobre tornar essa estrutura mais fácil de ser compreendida, mais fácil de ser alterada, modificada, enquanto a gente mantém o comportamento externo. Uma coisa interessante desse termo, né, do refactoring, em inglês é o mesmo termo, em português a gente tem refatoração e o refatorar. Dentro do contexto do verbo, né, de reestruturar um software,
a gente tem que lembrar que a gente está aplicando uma série de pequenas refatorações, pequenas modificações, mantendo sempre o comportamento externo. Então, não é qualquer limpeza de código. Olhando para a literatura um pouco, né, sobre os livros, sobre as referências, a gente tem um livro clássico do Martin Fowler, criado lá em 1999, que ele é basicamente um catálogo, trazendo uma lista de codes smells e trazendo uma lista de técnicas de refatoração, né, de propostas de refatoração, que descrevem a motivação, que descrevem como identificar, como aplicar esse processo, criado lá em 1999, e tinha um foco muito mais em como corrigir, digamos assim, entre muitas aspas, mais sistemas voltados à orientação a objeto. E era basicamente na ideia de dar um sistema existente, né, que já temos um design, já temos uma estrutura e já temos uma implementação feita, como a gente consegue alterar a estrutura desses sistemas, né, por meio de detecção de code smells e refatoração. A gente vai ver em mais detalhes esse processo, esse bloquinho, e de modo que a gente consiga promover o redesign do sistema, né, modificar essa estrutura. Então, é bem a ideia da gente aperfeiçoar o design, aperfeiçoar essa estrutura depois que o código já está escrito. É uma evolução contínua, é um processo contínuo, a gente não faz e termina e acabou. E falando em continuidade, né, tivemos uma refatoração aí depois de 1000 anos, porque 2018 parece 1000 anos atrás. Os codes smells, eles foram atualizados, a gente tem uma lista um pouco, acho que são mais 2 codes smells, mas essa lista ela foi atualizada, alguns termos foram modificados, e as técnicas de refatoração elas foram consolidadas. A gente tinha, acho que 72 antes, agora 61. Isso né, nesse livro publicado em 2018. E dentro desse contexto, o que a gente tem de novo, né? O Martin Fowler ele tenta trazer a visão do mundo orientado a objeto com um mundo funcional, usando agora exemplos em JavaScript. E a parte interessante de ter esses 2 paradigmas, esses 2 mundos, que a gente consegue ver o que é em comum, né? A gente ainda está falando sobre encapsulamento, sobre, né, observar o que é público, o que é privado, sobre coesão, sobre quais são as responsabilidades daquele módulo. Estou falando sobre composição e polimorfismo, né? Como a gente interage, como a gente cria interfaces para se comunicar com outros módulos. E isso está presente em ambos os paradigmas, né? A gente está falando sobre a questão de criar sistemas que a gente consiga manter, que a gente consiga... Né, os tipos de problemas que a gente resolve a gente resolve em ambos os paradigmas. Mas em Elixir, né? Os exemplos do livro são Java, na versão anterior era dessa JavaScript, né? Anterior era Java, e tem algumas referências a classes, a objetos. A gente vai precisar fazer algumas adaptações, né? Algumas conversões não 1 para 1. Né? A gente às vezes vai falar sobre módulos, a gente vai falar sobre maps e structs, às vezes a gente vai falar sobre protocolos e behaviors, e a gente consegue até colocar metaprogramming. Nos exemplos que eu trouxe hoje, eu vou trazer mais uma visão mais geral, assim, falar mais sobre módulos, maps, protocolos, ao invés de entrar em behaviors e metaprogramming. Né? Mas antes de entrar em tudo isso, antes de olhar para o design, Opa, tô vendo aqui o... Ah, gente, desculpa, é meu teclado, vou usar outro teclado aqui. Porque o design, ele é importante. E quando a gente começa, né, antes de a gente entrar no momento ali de olhar para o código, por que o design é importante? Quando a gente tem um design ruim, a gente consegue ter uma velocidade no começo, mas ao longo do tempo a gente começa a perceber que a gente não consegue, fica mais difícil adicionar novas coisas, né? A entrega começa a atrasar, a gente começa a ter mais código para fazer as mesmas tarefas, a gente percebe que a gente não consegue reutilizar muito o que já existe, o código começa a ser difícil de... Só um pouquinho... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Desculpa, gente, acho que era o meu teclado mecânico aqui. Espero que agora esteja melhor. Então, a gente está falando de um código de um design ruim, né? Um código difícil de entender, um código difícil de alterar.
daquele código que você altera e sai correndo, esperando os bugs aparecerem em produção. E pensando, né, nesse processo, olhando ao longo do tempo, pensando na evolutibilidade do software, na capacidade dele se adaptar ao longo do tempo, a gente começa a entender que o código ele vai ser mais lido e modificado do que ele vai ser escrito. E então a gente pensando em como ter esse processo de ler, escrever, de fazer ele ser mais fácil de ser modificado, isso acaba deixando um pouco lento, né, o nosso processo inicial, mas é como se a gente estivesse acumulando uma energia para a gente conseguir ter esse gás lá no futuro, né, a hipótese da estamina do design. Então, o design bom é aquele que a gente começa um pouquinho mais lento, mas a gente tem esse ganho lá para frente. Então, como a gente consegue ver esse tipo de comportamento? Ele vai ser um código que ele vai estar bem estruturado, você vai saber onde colocar as coisas, o que cada componente faz. Vai ser um código fácil de entender, fácil de alterar e fácil de apagar. Né? Uma brincadeira à parte é aquele código que te dá alegria, te causou Spark Joy, referência aí a Marie Kondo. E como identificar o que precisamos refatorar? Aí entram os codes smells, que também eles são chamados de bad smells, ou traduzidos como maus cheiros de código. São características do código que normalmente indicam problemas de design mais profundo. Né? Forçando de novo. Normalmente indicam, né? Então, é aquele tipo de código quando a gente vai mexer, vai fazer uma alteração, de repente essa alteração é mais fácil deixar um comentário em vez de refatorar tudo, em vez de modificar. Ou então, de repente, a gente vê esses ifs, uma condicional espalhada pelo código inteiro, né? E código duplicado é um code smell, um ponto bem importante desse catálogo, a gente ter nomenclatura, ter uma terminologia em comum para a gente entender qual é a motivação e qual que é o processo para a gente alterar esse código, bem na linha, bem na linha de design patterns. O código duplicado, a gente está falando sobre regra de negócio duplicada, não sobre texto duplicado, isso é um ponto bem importante, né? Aí, trazendo um pouquinho de exemplo de código, a gente olhando para o meu exemplo aqui de um carrinho de compra, né, de um exemplo bem bobinho. Nesse meu exemplo, eu tenho uma modelagem falando sobre cálculo de frete e uma aplicação de desconto no valor total. E são dois contextos diferentes, eles podem variar, podem ter regras diferentes, né? Mas eles estão compartilhando aqui a mesma condicional, o mesmo if, referente a um modelo de assinatura, tipo, quem é premium ganha um desconto. Esses são de quem já está mais acostumado com sintaxe do Elixir. Mas cadê meu pattern matching, né? Ok, uma versão aqui com pattern matching, usando um mapzinho. A gente continua tendo os mesmos dois contextos. E aqui a condicional ela vai aparecer dentro do pattern matching, que é o nosso código duplicado, além da regra que foi duplicada sobre os descontos, né? Mas um ponto importante sobre esse matching é que, além dele estar duplicado, ele virou tipo, uma regra de negócio misteriosa. Eu perdi aquele contexto de que era uma assinatura. Então, aí um ponto de atenção sobre código, mais um ponto de atenção sobre código que parece duplicado. A gente precisa entender o domínio primeiro para entender se essas abstrações, né, se a gente está falando que o código é duplicado é a mesma coisa, precisa entender se realmente é a mesma coisa, se parece, né? A gente precisa olhar para o domínio e entender se essas abstrações fazem sentido. Um outro code smell é o nome misterioso, que é basicamente você, por exemplo, ler variáveis e se perguntar, o que são esses argumentos, o que eles representam, ou então o nome de uma função, e pensar o que essa função faz, não conseguir entender a semântica da função apenas lendo o nome. O mesmo acontece para campos, dentro de estruturas de dados, né? Por exemplo, o que significam essas siglas, né? Aquele código que te faz parar alguns segundos para parsear, para carregar o significado daquele código. E quando a gente fala de nomes misteriosos, a gente está falando sobre dar nomes, e dar nomes é uma das coisas mais difíceis de computação. Tem a outra ali na referência. E olhando, né, sobre essas coisas mais difíceis, por que são difíceis? Porque a gente precisa entender qual é o domínio de negócio e
e ter uma forma de representar esse domínio, né, converter o mundo real para o mundo das ideias, para as abstrações, bem na linha que a Miriam estava falando ontem. E é um processo difícil se a gente não entende bem o domínio de negócio. Um outro sinal que eu trouxe aqui para a gente falar é a função longa, que é uma função longa, mas não é o quão longa é essa função, como a gente identifica isso. Nesse meu exemplo aqui é um relatório que eu tenho impressão de dados, imprimo dados da empresa, dados do usuário e dados dos pedidos com umas regrinhas de filtros e cálculos, que provavelmente não deveriam estar ali, mas um indício para mim de que é uma função muito longa, além dela quase não caber no meu slide aqui, é que eu sinto essa necessidade de separar em blocos para entender. E, às vezes, se eu fosse alterar esse código, provavelmente eu sentiria a vontade de adicionar comentários. E, dentro do contexto de funcional, a gente poderia fazer algo muito simples, como, vamos extrair para uma função, vamos trazer a semântica melhorar a semântica desses blocos. Um outro code smell é a classe grande. Aí vocês vão falar, não tem classe em Elixir, mas a gente consegue trazer para o contexto de módulo. Né? Um módulo grande é um módulo que faz muitas coisas, que cuida de várias regras de negócio. No meu exemplo ainda do carrinho de compras, aí eu coloquei mais alguns outros contextos. Tem o cálculo do total de itens, do valor. Eu tenho um cálculo de fretes, com aquelas mesmas regras loucas de assinatura, um cálculo de desconto, e um bloquinho aqui para eu enviar o e-mail fazendo spam para as pessoas assinarem o pacote maior ali da minha assinatura e uma impressão de dados. Aí, se a gente olhar para esse módulo, ele está fazendo algo sobre pedido, algo sobre assinaturas, cuidando de desconto e de frete, de e-mail, de impressão. E provavelmente esses módulos, esses contextos, eles poderiam ser extraídos para outros módulos. Indo na linha de Solid, que nem a Raquel explicou ontem, falando sobre a questão de responsabilidades, a questão de como criar as dependências, a gente consegue aplicar isso também para o contexto de programação funcional. Até agora a gente estava falando sobre semântica, a gente estava falando sobre o quanto as nossas funções, nossos módulos crescem verticalmente. Aí esse code smell, ele vai na linha de falar da parte horizontalmente, né, da lista longa de parâmetros, que é um exemplo são funções com um grande número de argumentos, de parâmetros, né, uma grande aridade. E nesse meu exemplo aqui, eu até sinto vontade de quebrar as linhas para continuar adicionando, né? Eu estou aqui recebendo um método com aridade 7. E é muito grande. E para mim, o sintoma do quão grande está essa lista é quando eu vou utilizar, né, eu como utilizar em outro módulo, né, como um cliente desse módulo, eu paro e tenho que pensar, quais são a lista de argumentos? Eu preciso consultar sempre a interface, apesar de ter algumas ideias que podem nos ajudar, né, alguns editores, mas eu sempre teria que prestar muita atenção à ordem, ao que a gente está mandando, ao que significa cada termo, na posição. E, além de tudo, eu teria que prestar atenção no meu número misterioso que tem ali, que tem uma semântica escondida. Né? E quando a gente fala sobre design, um design ruim, a gente está falando, né, se a gente não foca em refatorar, não foca em identificar esses problemas, o design ele vai ser mantido. Bem na linha também que a Raquel estava falando ontem, né? O padrão aqui ele vai ser mantido e essa lista vai continuar crescendo se a gente não fizer nada. Tem uma regrinha meio geral que fala sobre mais de 3 ou 4 parâmetros, provavelmente existe uma abstração que poderia ser criada. Pode ser um módulo, pode ser utilizar alguma estrutura de dados, existe alguma refatoração que daria para ser aplicada. Um outro smell, né, agora falando sobre como esses módulos, como essas interfaces interagem, a gente pode olhar para a inveja de recursos, o FeatureEnvy, em que a gente já tem um módulo acessando mais dados de outros contextos do que do seu próprio contexto, do seu próprio módulo. Fazer um paralelo com orientação a objetos seria a violação do princípio Theodon-Mask.
E a gente sabe que dentro do contexto de funcional, a gente tem mais o lado de data flow, a gente acaba acessando os dados de uma maneira muito mais explícita. Mas aqui, para mim, o SMEL é sobre olhar para chamadas repetidas a outros módulos. Nesse meu exemplo, mudando um pouquinho aqui o contexto de... Eu estava falando de carrinho de compra, agora eu vou falar de pedido. Tenho lá meu pedido e o item dos pedidos, né? Os itens relacionados àquele pedido. Aí, nesse cálculo do valor total para cada item, eu estou indo lá buscar os dados do meu item. Dentro desse... Usando esse dado, eu consigo pegar o preço, os impostos, a quantidade total daquele item. Ainda vou lá de novo naquela classe buscar esse item, verifico, faço uma verificação de type checking e ainda aplico uma regra de negócio falando, eu vou definir meu cálculo de desconto aqui. Né? Nesse exemplo, a gente vê que todos os dados eles acabam vindo do mesmo módulo, então provavelmente o item pedido ele poderia encapsular essa regra. Indo ainda na linha de como esses módulos se comunicam, a gente tem uma intimidade inapropriada, que além de ser um módulo, uma função que conhece os dados de outro módulo, ele consegue ainda alterar detalhes internos desses outros módulos. Um pouquinho ainda dentro do contexto de funções impuras, né? A gente está falando de alteração. Em tese, a gente deveria ter imutabilidade sempre, entre muitas aspas. Nesse meu exemplo, eu tenho um processo de cobrança, que eu vou lá, eu busco o cartão de crédito baseado no usuário, eu conheço um detalhe interno daquele fluxo, eu sei que esse número mágico 3 significa alguma coisa, essa coisa significa que eu posso escolher meu gateway de pagamento e ainda cobrar usando esse gateway, né? Um outro tipo de interação de SMEL que aparece entre os módulos, a gente tem esse SMEL chamado cirurgia com rifle, eu acho um nome super engraçado, que é basicamente você ter uma alteração que ela se espalha em vários lugares. Qual que é o sintoma, né? A gente começa a ver esse sintoma ao longo do tempo. Começa lá com uma alteração pequena, aí de repente, para o mesmo contexto, para a mesma regra de negócio, a gente tem um número um pouquinho maior de arquivos alterados, e de repente isso explode e a gente tem essa alteração espalhada em vários lugares. Aqui é só um exemplo, um pouquinho baseado em fatos reais, mas é só um exemplo. E como a gente identifica isso, né? É quando a gente percebe que essa mesma alteração é feita em vários arquivos, um pouquinho na linha de código duplicado, e os sintomas sobre buscas globais, a gente precisa fazer essa alteração buscando sempre em vários lugares e de uma maneira que a gente não estruturada, a gente não sabe onde que essa alteração deveria estar. E olhando lá de novo no meu exemplo de carrinho de compra, naquele contexto de assinatura, eu tenho essa regrinha de negócio que fala assim, se eu tenho uma assinatura do tipo 3 ou 4 ali, então calculei meu frete, dou desconto, e se eu adicionar mais uma regra, né? Eu vou ter que, seguindo apenas o design, eu adicionaria mais um matching ali. Claro que tem outras formas de fazer isso, mas é só para ilustrar. E ainda eu teria que buscar para ver se essa alteração está em outros lugares também. E de repente lá eu descubro um pattern matching mais misterioso ainda, que eu preciso adicionar aqui uma cobrança diferente para essa nova assinatura. E aquele código que você mexe e de repente as coisas pegam fogo, né? Falando de novo agora sobre... Né, a gente está falando sobre interação, agora esse SMEL é sobre alterações dentro do contexto de um módulo, mas alterações que são divergentes, que são por motivos diferentes. Aqui no meu exemplo de conta, eu tenho um fluxo que cuida do login via várias integrações ali, e eu tenho um fluxo de cobrança baseado nos dados de assinatura. E se a gente olhar nos motivos, quantos motivos esse módulo teria para ser alterado, a gente veria que tem mais de um motivo. E isso pode causar alterações constantes, mudanças não relacionadas ao código, e provavelmente significa que a gente precisa de novas abstrações ali. Essa eu acho bem interessante, né? A gente estava falando sobre extrair, sobre criar novos módulos, funções, e aqui a gente é o momento que a gente fez demais. A gente tem a generalidade especulativa.
em que, de repente, a gente tem um campo, um parâmetro, uma função, um módulo que não é utilizado. Foi adicionado ali para o futuro. Não sei se vocês já viram, se alguém tiver um caso interessante aí para contar, manda para a gente. Mas um exemplo que vem para mim quando a gente está falando no contexto brasileiro, né, a gente está falando de repente sobre pessoa ter um documento, ter um CPF. E de repente a pessoa olha ali, eu sei que as pessoas têm o CPF, tem pessoa física e jurídica, eu vou criar o fluxo da pessoa jurídica também, né? Vou criar o formatador de CNPJ. E, de repente, esse fluxo ele não é utilizado em nenhum outro lugar, né? Isso, né, nesse exemplo, ele não é utilizado mesmo. Mas, um outro exemplo, não só sobre módulos, sobre abstrações, a gente tem, de repente, uma flag. Vou criar um parâmetro aqui, um argumento que vai deixar minha função mais flexível. E, no fim, é um fluxo que a gente cria uma branch daquele fluxo que não é utilizado, né? E outro exemplo também, aqui eu trago um exemplo de proporcionar um matching de padrão, que novamente não é utilizado, né? Para que a gente faz isso? Eu entendo que existe a boa intenção ali, mas a gente está aumentando a complexidade, aumentando a complexidade, trazendo mais código para ser mantido que não é utilizado. Fica muito mais difícil da gente entender o contexto. Uma forma de identificar esse tipo de problema olhando para funções módulos, argumentos que só são utilizados em casos de testes, quando tem testes, né? E comentários é o último smell que eu vou trazer aqui. Isso pode ser bem polêmico, né? Algumas pessoas entendem que é qualquer comentário, mas na verdade não. É sobre comentários que explicam o que essa função está fazendo. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um comentário falando que aquele meu status 3 significa que o cartão está ativo. E nesse exemplo ainda, a gente poderia trazer essa semântica dentro daquela condicional, ao invés de criar um comentário. E vale sempre lembrar que comentário não é documentação. Ainda bem que em Elixir a gente tem, em filosofia, uma relação muito forte com esse processo de documentação. Inclusive, temos os doc tests, e a documentação ela vai estar descrevendo como utilizar, vai trazer exemplos de uso dessa função, desse módulo. E o mais incrível, para mim, pelo menos, é que a gente consegue acessar tudo isso do terminal. A gente tem outras listas de code smell. Se eu fosse falar aqui todas, eu ia tomar 8 horas de live, mas eu vou deixar aqui para vocês fazerem esse exercício de entender e tentar trazer para o contexto de Elixir como identificar isso. Alguns talvez não façam sentido, mas faz parte desse processo, né? Agora, refatoração na prática. E aqui eu faço um parêntese. Esse livro tem exemplos em JavaScript. Elixir eu trabalho há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, então estou nesse processo de entender algumas coisas ainda. Se alguém achar algum ponto de melhoria, pode me mandar. Mas, voltando um passo antes, né, de olhar para o código, a gente lembrar do processo. A gente está falando sobre esse processo de detectar um code smell, né, um ponto de melhoria, entender se a gente quer refatorar, se a gente quiser identificar que sim, a gente executa esse processo de refatoração para corrigir aquele code smell específico, compila o código no nosso contexto, executa os testes, a gente precisa ter uma cobertura de testes para isso, a gente faz o commit e a gente entra no ciclo de novo de identificar o próximo code smell. Trazendo alguns exemplos de refatorações, renomear a variável é um exemplo bem simples. A gente acaba fazendo isso de uma maneira mais natural mas é importante a gente ter a nomenclatura, a terminologia para a gente ter essa associação, né, entre qual era o code smell que eu estava mexendo, qual é o processo de refatoração que eu estou aplicando. Nesse processo simples de renomeação, é trazer o que representa a semântica, por exemplo, de uma variável, a trazer o contexto de negócio. E olhando um pouquinho agora para aquele exemplo era sobre argumentos, a gente pode aplicar esse exemplo de semântica também no contexto de função. Entra já no processo da declaração dessa função. Nesse exemplo ainda de pedido, de ordem, a gente tem uma função lá exec que não diz muito o que ela faz, né? A gente poderia
trazer essa semântica, trazer esse verbo, trazer mais verbosidade, mas ao mesmo tempo mais legibilidade sobre o que ela faz. Calcular, aqui ela está calculando o valor total, a gente nem precisa olhar para o corpo da função para ver o que ela está fazendo. Ou então, né, falando sobre mudar a assinatura de funções, a gente pode simplesmente remover argumentos. Nesse caso, eu estou mudando a aridade, né, o número de argumentos que essa função está recebendo. Eu posso também alterar a assinatura. Tem casos que não faz sentido a gente forçar um padrão, mas tem outros que fazem. E é importante a gente entender quando aplicar cada cenário, né? Que eu estou modificando a minha assinatura, percebam na piadinha, na minha intenção aí sobre módulo assinatura, modificando a assinatura da função. E nesse caso, eu quis trazer mais a semântica sobre traz mais esse conjunto de argumentos que tem um significado específico, né? A gente consegue falar também sobre os processos de introduzir um objeto de parâmetros. O objeto aqui fica um pouco estranho, né? A gente pode estar falando de uma abstração, de um módulo, de um struct, de uma estrutura de dados. Aqui, por enquanto, eu vou usar mais a linha de falar de um módulo, de um struct, de estrutura de dados, né? Nesse meu exemplo, eu tenho um relatório que eu busco por intervalo, então eu tenho uma data inicial, uma data final, linearidade da função ali é 2, e esses dois argumentos, eles estão sempre andando juntos, né? Então eu posso simplesmente trazer um mapzinho ali para reforçar essa assinatura, né? Esse conjuntinho de dados. Posso trazer o pattern matching também, não é um problema, mas a aridade, né, o número de argumentos muda ali no final. Isso resolveria aquele problema da lista gigante. Dá para resolver de outras formas, mas aqui é só uma sugestão. Naquela minha lista gigante, na verdade, todo aquele conjunto de dados significava que eu estava representando um usuário. E trazendo mais essa semântica, essa estrutura de dados, eu poderia ainda criar um struct, né? Falar que aquela minha listinha de argumentos, ela tem significado, essa abstração chamada usuário. Um outro processo ainda falando sobre semântica, a gente tem um processo de refatoração sobre renomear campo. Aqui nesse exemplo eu tenho um mapzinho que tem uma sigla misteriosa ali que eu poderia deixar ela mais verbosa, mas ao mesmo tempo mais clara, né? E se a gente não sabe, não tem uma boa cobertura de testes ou quer ter uma refatoração um pouco mais tranquila, poderia extrair isso para uma função. Extrair para a função também é um processo de refatoração. E dentro dessa função eu poderia manter o campo legado, né, imigração e ter a interface para esse novo campo. Claro que aqui o código está duplicado, mas lembrando que a gente sempre resolve um smell, aplica a refatoração, a gente compila, roda os testes, commit e vai para o próximo smell. A gente poderia aqui nesse contexto também ter um struct, não necessariamente um map, e alterar isso tem benefícios pensando lá a longo prazo, pensando em design, né? Na clareza, né, sobre o quão claro esse código está. E ainda a gente tem a vantagem do compilador aqui. O spoiler que eu dei, extrair função é uma refatoração. Né? No meu exemplo sobre o relatório, que nomeia os dados de empresa, de usuário, de pedidos, eu poderia extrair todos esses bloquinhos para novas funções e trazer essa semântica sobre o que cada pedacinho está fazendo, ao invés de fazer a pessoa ter que ler cada linha, eu estou imprimindo os dados do pedido. Depois a gente olha novamente para outros codes smells e entra nesse processo de evoluir no design gradativamente. A gente pode não só extrair função, mas a gente pode mover função. Mover função é uma refatoração, está lá dentro do catálogo. Né? Naquele contexto de feature env, que a gente tem o pedido buscando os dados de item de pedido, eu poderia simplesmente falar, vou extrair todo esse conjunto de dados, né, toda essa regra de negócio que pedido tem os dados para resolver, vou mover para lá, vou encapsular isso lá. E, novamente, pode aparecer outros smells dentro desse processo, mas é sempre esse ciclo, né, de resolver um problema por vez, e resolver um problema por vez, garantindo que o comportamento não mude. Esse é uma refatoração que eu adoro remover código morto.
É o que me dá alegria, Spark Joy. Já removi, acho que um dos primeiros PRs que eu abri na empresa que eu estou, eu removi umas 30 mil linhas de código. E, e é basicamente apagar fluxos que não fazem mais sentido, que não estão sendo utilizados. Não é um exemplo da empresa que eu estou, só um exemplo que eu criei, beleza? Mas, por exemplo, a gente tem um argumento lá que ele é ignorado, provavelmente ele seria utilizado dentro desse fluxo, e alguém resolveu falar, agora esse desconto ele não é válido mais. E ao invés de remover, comentou esse código com uma condicional que nunca vai ser executada. Por que não remover, né? A gente adicionou complexidade ali, alguém vai ter que entender se aquele código é usado ou não. E, e vai trazer essa carga cognitiva para o futuro, sendo que ela nem faz sentido mais para o negócio. Ninguém da área de produto vai falar que existe essa regra. Mas remova, não tenha medo, lembre-se sempre de ter uma boa cobertura de testes e remova o código. Uma outra forma, ainda falando sobre combinar funções, a gente consegue combinar funções em classe, ok, em módulos. A gente consegue extrair um pouco dessas responsabilidades, dessa complexidade para outros módulos que fazem sentido, que nesse caso, qual era o contexto, né? Eu estava falando sobre login, nesse outro eu estava falando sobre assinatura. Isso ajuda a gente a ter um melhor isolamento dos domínios, das regras de negócio, e a gente, de repente, consegue até ter um time especializado em cada contexto, de repente, cada serviço, né? Para saber como a gente vai evoluir esse tipo de aplicação no futuro. E é bem também na linha que a Raquel trouxe ontem sobre single responsibility, sobre depender de abstrações, né, de interfaces, sobre as outras letrinhas ali do Solid, né? Nesse caso, se não me engano, é o Open Closed. Não é. Me confundi, me corrijam. A gente está falando sobre responsabilidade, sobre isolamento, sobre como criar componentes com princípios de responsabilidade única. Lembrei. Um outro, ainda falando sobre remover código, esse aqui é bem específico, eu estou falando de remover subclasse, né? No contexto seria um subtipo, poderia ser um submódulo, né? E porque ele é um pouquinho diferente lá do código morto, porque ele traz uma semântica, né? Tem um significado, tem uma abstração, tem uma ideia criada ali. E nesse meu exemplo, a pessoa jurídica não era utilizada, então simplesmente poderia remover e voltar a linguagem para refletir a linguagem que é a linguagem do domínio, né? Se eu não tenho pessoa jurídica, por que eu vou falar de pessoa física? Eu não preciso ter essa diferenciação. Quando eu precisar lá no futuro, eu posso fazer essa refatoração, uma vez que eu tenha uma boa cobertura de testes. É bem na linha do DDD também. E vocês vão ver que tem muito dessa visão. Tô nessa fase de olhar mais para a arquitetura, olhar mais para o contexto, para os domínios. E por último, a última refatoração que eu queria trazer aqui hoje é substituir condicional por polimorfismo. Lembrando que a gente tem polimorfismo também no contexto de funcional. E trazendo o exemplo, esse aqui é o do Open Closet. A gente tem o tipo, aqui eu tenho um relatório que eu consigo enviar esse relatório por e-mail e eu consigo definir o tipo do arquivo. Eu quero criar um PDF, um texto e etc. Se eu tivesse né, se fosse mantido esse design, eu teria que adicionar uma nova linha para falar que eu estou suportando um novo tipo, quando isso deveria ser meio transparente para essa função, né, depender da abstração ao invés das concretudes, das implementações, dos módulos concretos, não existe isso, né, mas em vez de depender dos tipos, né, a gente depende da interface. Nesse contexto de Elixir, a gente consegue usar os protocolos, né, a gente tem lá a interface definida, protocolo definido de interação, a gente consegue ter implementação, e aqui nesse caso eu estou me baseando no tipo, né? Nesse caso é o módulo. E eu conseguiria ter uma refatoração
Voltou? Voltou o áudio? Beleza. Então, desculpa aí, problemas de tecnologia, né? Ah, agora, a gente tem a... Tá voltando aqui, desculpa. Então, a gente fez essa refatoração sobre dependência de interfaces. Tem uma lista gigante de refatoração. Eu poderia descrever todas, mas não daria tempo. Fiquei de lição de casa, ainda estou nesse processo de entender como fazer essa conversão, né? Afinal, são 61 refatorações. E agora, nos finalmente ali, né? Na verdade, o que a gente consegue, o que a gente consegue ao invés de a gente olhar para toda essa lista, né? O que a gente consegue ter de objetivo quando a gente está olhando para esse tipo de processo? A gente tem que olhar para a coesão, para o encapsulamento, para o quão acopladas estão as nossas interfaces, nossas abstrações, e olhar também se a gente consegue ter abstrações de tipos, a gente consegue definir novas abstrações para o nosso contexto. É um fluxozinho que eu sempre sigo mentalmente aqui para olhar, eu tenho uma oportunidade de refatoração ou não. E não esqueçam da importância de ter uma cobertura de testes, ter os testes para suportar esse processo, para garantir que a gente não quebre o comportamento existente, né? Os testes eles vão ser esse ciclo contínuo de feedback. E essas ferramentas, existem outras ferramentas que podem auxiliar nesse processo. Eu uso muito o Credo. Quando eu comecei a aprender Elixir, era a ferramenta que me ajudava a falar sobre oportunidades de refatorações, porque a gente tem várias formas de fazer às vezes a mesma coisa, usar diversas estruturas de dado. Ele ajudava também a identificar bugs, por exemplo, essa variável não está sendo utilizada, às vezes acontecia. E pensando em times, né, ele ajuda a manter a consistência do código. E é isso, estamos chegando no final. Passei por todos os processos ali de o que é os processos de refatoração, o que são os codesmels, o que são as técnicas de refatoração. E agora é o momento de fazer um apanhado geral ali, né? Eu quero que vocês levem sobre design de código. Eu quero que vocês lembrem que é sobre estrutura interna do código. A gente está falando sobre abstrações do domínio e regras de negócio, então tem uma grande ligação com entender o produto, entender o domínio. A gente está falando em criar uma estrutura que seja fácil de ser compreendida, fácil de ser alterada e de trazer e de olhar para como essas abstrações, a modelagem de domínio interagem entre si, né? Quando a gente olha para code smells, a gente está falando sobre possíveis problemas de design, não necessariamente é um problema, mas é um possível problema, é um alerta sobre redução de qualidade da qualidade do código e indica possível impacto no negócio, né? Lembrando lá de um design ruim, ao longo do tempo ele vai ficando mais difícil de manter. Se a gente quer ter um produto que ele seja mantido por mais tempo, a gente tem que olhar para esse tipo de coisa. E a refatoração em si, né? Qual é a mensagem que eu quero deixar? Que a gente está falando sobre uma reorganização contínua. É um processo que não para. É sobre esse processo de identificar os codesmels, de olhar as refatorações que a gente pode fazer, de falar sobre pequenas mudanças, de evoluir o design do código de uma maneira saudável. A gente pode usar a revisão de código por pares, né, o code review, como uma parte importante desse processo, porque um código pode estar claro para mim, mas não claro para outras pessoas. Eu tenho esse bookzinho aqui com o pessoal do Surface Level, que traz sobre essa visão de code review, como trazendo um pouco mais sobre a organização de times, um pouco mais sobre manutenção de código a longo prazo. Ele é de graça, podem baixar quem quiser o link depois me dá um ping. E é isso, assim, de conversa sobre refatoração, né? Aí são um outro lado, né? A gente sabe da importância, mas lembrar coisas a se lembrar sempre, né?
A refatoração não é revolução, né? Opa! Não é para a gente sair refatorando tudo só porque existe um code smell. Uma das recomendações dentro do livro do Martin Fowler é que a gente refatore somente o código que a gente vai alterar, a gente vai adicionar um comportamento. O livro da Sandy Metz também, o Coder, que a Raquel citou no talk dela, também fala sobre isso, sobre abstrações que elas são isoladas, né, e estão funcionando. Saber escolher quando refatorar, quando alterar o design é super importante. A gente também tem que lembrar também que não é para tratar todo o code smell como um falso positivo, né? Às vezes a gente tem um monte de casos. É sempre olhar para pequenas oportunidades, a gente deixar esse código melhor. O livro de Martin Fowler fala sobre o exemplo do acampamento, né? De sempre deixar melhor o lugar que a gente passou. A gente precisa lembrar de olhar para o código que a gente deixa, que a gente escreve, a gente está deixando como legado. Né? A gente está trazendo, está alterando o design, está trazendo a semântica, está deixando o nosso legado ali. E quando a gente está falando sobre... Quando a gente está falando sobre... Peraí. Quando a gente está falando sobre times, né? A gente quer que o nosso projeto escale, a gente quer que a nossa aplicação cresça, a gente precisa conversar sobre o time, como vai ser esse processo. Não adianta só falar, eu estou falando sobre qualidade de código, né, e só impor isso. É importante a gente sensibilizar, é importante a gente discutir, nós somos um time, e é importante a gente analisar juntos os trade-offs, negociar também quando vamos refatorar, às vezes a gente nunca olhou para isso, de repente a gente identifica um monte de coisa para fazer. Negociar faz parte do processo, se comunicar faz parte do processo. Muito cuidado com o big design upfront, né? Tentar fazer aquele modelo cascata de planejar tudo antes de já ter o design perfeito. E a gente esquece que é um processo contínuo de evolução, a gente vai sempre estar sempre alterando isso. Cuidado com o over-engineering, né? De criar abstrações que não fazem sentido ali também. E é uma coisa que eu sempre falo, tanto quando eu falo sobre code review, quando eu falo sobre código. Quando a gente está escrevendo código, a gente está falando sobre um processo de comunicação. A gente escreve código para as pessoas, não para máquinas, né? A gente quer que as outras pessoas entendam o que aquele código faz, inclusive nas mesmas do futuro, né? A máquina ela vai entender se eu colocar variável A, ou se eu colocar total, mas uma pessoa não. E é uma coisa que a gente acaba não vendo tanto em livros técnicos, acaba não vendo tanto em cursos, em faculdades. A gente está escrevendo código para pessoas, às vezes a gente está numa área técnica, mas a gente está se comunicando com pessoas. É um processo super importante de discutir e rever. Se vocês quiserem ver mais sobre esse assunto, né, tópicos a pesquisarem, a gente pode pesquisar sobre design de código, sobre Solid, sobre padrão de projeto. Ainda tenho que fazer esse exercício de ver os padrões que fazem sentido para um contexto funcional. A gente pode falar de TDD, de DDD, de Agile. Eu estou nessa fase de olhar para DDD. Dentro das minhas referências, obviamente, o livro de refatoração, o Refactoring, do Martin Fowler. Legal de ver as duas versões aqui, tem alguns smells que foram alterados. Tem lista de talks falando sobre esse processo de refatoração em Elixir. Tem sobre a descrição de como usar o Cradle, como usar protocols, polimorfismo. Quando eu comecei minha jornada, e ainda estou nesse processo de estudar bastante sobre Elixir, esses livros foram super importantes para mim, principalmente o livro do Ulisses, para entender como que é esse fluxo. Dois livros que eu acho que me ajudaram a trocar essa chavinha foi o Programming Phoenix, que eu estava lendo lá no contexto de Rails, e o Elixir in Action, que trouxe como que esse processo de criar as abstrações, qual estrutura de dados eu devo usar, ainda estou indo para aquele contexto de ter o código mais distribuído em Elixir, mas estou chegando lá. Falando sobre design de código, venho do contexto de Ruby, e esses livros foram os que me ajudaram muito, apesar que o livro da gente tem exemplos em Java, mas é um livro muito bom em português, que traz o contexto de Solid, explica com exemplos muito claros, pelo menos para mim. E o livro da Sandy Metz, que é a minha referência para a vida.
e não só sobre orientação a objeto, dá para aplicar em funcional também. Estou na torcida para ela mudar para criar alguma versão trazendo esse contexto de funcional. Tem o Ruby Science e o Refactoring. O Ruby Science, se eu não me engano, é um livro gratuito, eu posso mandar o link para vocês depois se alguém tiver interesse. Ele também traz esses processos de identificar codes smells e trazer alguns princípios. E tem outras talks. Essa talk maravilhosa da Cindy Metz falou sobre All the Little Things, que traz esse processo de refatoração, de olhar a complexidade do código, que a gente consegue olhar também para o contexto de Elixir, e fala principalmente sobre a questão de ser mais barato manter um código duplicado do que uma abstração errada. Deixa essa para vocês pensarem também. Toque do João sobre a remoção de código, e é uma toque maravilhosa, eu gosto muito. A toque da Juliana, a Helena, falando sobre um pouco da linha, eu preciso colocar a toque da Miriam e da Raquel também, minhas amigas, mas não só por isso, por causa do conteúdo também. Que traz esse processo na Elixir, como isso afetou o meu fluxo de pensar orientado ao objeto. É bem interessante pensar o contrário também. Indo mais para um alto nível, né? Falando sobre a arquitetura, a talk da Camila sobre a arquitetura hexagonal, uma talk super direta e super didática. Deixo a dica para vocês. E a da Carol também sobre DDD, né? Domain Driven Design. Deixando minhas referências aqui de Domain Driven Design, estou nessa fase. São livros que têm me ajudado a entender melhor o domínio, como ter esse processo a um nível mais alto. Opa! Aqui. E livros em português, pensando já em um contexto mais amplo sobre times, sobre práticas de software, sobre produtividade, esses dois são muito bons para trazer esse contexto. O Construindo Software como Serviço ainda traz os exemplos em Ruby e traz algumas dessas fases, desse processo de identificar codes smells e quais são os trade-offs nesse processo. Esses dois aqui estão na minha lista para ler sobre arquitetura, o Design is Released. E esses dois também, pensando, né, a gente não só evolui de uma maneira contínua o design do código, a estrutura do código, mas a gente consegue fazer isso no nível de arquitetura também, indo para microserviços, indo para outros processos ali. E mais uma listinha simples sobre clean code, sobre refactoring. A Elixir School, que eu adoro esse site, me ajudou muito nesse processo de entender as estruturas de Elixir, né? Como usar uma tupla, como usar um map. E tem um catálogo de refatorações do Martin Fowler também. Aí a minha sugestão de exercício, propõe esse desafio para quem quer praticar mais esse processo de refatoração, de entender como olhar diferentes formas de alterar o código. Entrar no processo de mentoria do exercício é uma ferramenta, é um processo bem interessante para isso. A gente consegue ver várias soluções e sugerir modificações. Então, é um processo de duas vias, né? Você está trazendo novas ideias para outras pessoas, sugerindo refatorações, e ao mesmo tempo você pode ver ideias que você não teve ainda, né? Acho que é um exercício bem legal. Tem outras linguagens, não só Elixir. E falando sobre referências, sobre saudades, sobre o que tem sido importante na minha carreira, tem sido não só livros e posts, mas pessoas. RubyConf 2017 foi um marco para mim. Foi quando eu consegui entender o que é um evento diverso, como é importante ter representatividade, me sentir acolhida no evento. Rails Girls também é uma iniciativa para ensinar mulheres que não sabem nada sobre programação a começar a entender, entrar nesse mundo, né? A gente tem mulheres que já trabalham na área como mentoras e mulheres começando. É uma troca incrível. Estou com saudade desse evento. Cadê a Camila no chat? E quem sabe ano que vem a gente consegue trazer de novo. E quem sabe, de repente, a gente consegue fazer até uma versão de Elixir, né? E, obviamente, Elixir Brasil tem essa relação forte, né? Plataforma Tech Elixir Brasil. Para quem não sabe, a primeira edição do Elixir Brasil foi logo na primeira semana que eu entrei na empresa. Então,
eu já cheguei conhecendo o Valim, a gente cheguei no evento, já cheguei participando de Game Night, já cheguei perdendo logo de cara pro Valim no videogame, mas tudo bem, fez parte. E saudades dos eventos presenciais, saudades de molhar o caiquinho ao vivo. E é isso, espero que eu consiga conhecer vocês pessoalmente ano que vem. Muito obrigada. Os slides estão disponíveis, referências podem me pingar também no Twitter. E é isso, gente. Fica meu gifzinho de Feature Envy. Felipe Vajão perguntou se existe alguma ordem de prioridade, Elaine, em termos de refatoração. Então, tipo, tornar primeiro o código mais legível, explícito, e depois mais simples, e depois performance, e por aí vai. Como que você lida com isso, geralmente? Segundo o livro, né, o catálogo lá que o Martin Fowler descreve, ele não fala muito sobre ter uma ordem certa. Espero que o áudio esteja bom. Não fala muito sobre ter uma ordem certa, mas a ordem que eu sigo normalmente é focar em entender o código primeiro. Então, quanto eu estou entendendo daquele processo, e aí depois entra quanto eu consigo simplificar, né, o syntax sugar, né, quanto eu consigo usar as referências sintáticas, reduzir funções, chamadas, usar pattern matching. E aí depois, né, que a gente tem um código funcionando com cobertura de testes, a gente consegue olhar para desempenho. E uma coisa que o livro fala muito sobre esse processo de, uma vez que eu entendo o meu código, tenho o código legível, eu consigo focar em desempenho. Tem até um exemplo falando sobre tinha um problema de desempenho que eles conseguiram resolver por meio da refatoração, mas não necessariamente refatoração tem relação com o desempenho, né? Mas foi um mecanismo que eles conseguiram entender o código, entender coisas que não estavam sendo usadas e conseguiram otimizar ali. Boa. Respondida, né? Sim. Outra pergunta é, no caso de muitos parâmetros, substituir por um map não pode ficando meio obscuro quais dados estão sendo passados? Com certeza. Tem um lado de a gente acabar usando map para usar o pattern matching, para usar algumas outras coisas. E uma coisa que eu tenho visto nas aplicações que eu tenho trago, o mapping é super flexível, né? Você consegue ter tipo uma abstração, uma interface ali que você consegue usar diferentes dados, né? Só tendo aquele contrato, aquele pattern, aquele padrão. Mas a gente começa a olhar maps crescendo infinitamente, perdendo a semântica, e de repente a gente pode extrair com um struct ou ter alguma outra abstração que faça mais sentido, que mostre que aquele conjunto de dados, eles têm um significado. Se eu não me engano, essa partir de você ter um conjunto de dados que meio que andam juntos, é o data clumps, que é o agrupamento de dados em português, se eu não me engano. Não lembro todos os smells. E ele traz esse outro processo, né? Naquele livro, o livro em português é super legal de ler, fica a dica aí para a galera também. Mas, sim, maps muito grandes podem ser um problema e tem outras estruturas que a gente consegue utilizar. Boa, verdade. E aí, nomenclatura de variáveis também ajuda bastante, né? Para ter um pouco de ordem dentro da bagunça ali. Outra pergunta aqui. Em Elixir, mutabilidade desnecessária pode ser considerado um code smell? A mutabilidade, diria que sim. O que você acha, João? Você tem mais experiência nesse contexto? Acho que tudo que você considera desnecessário, automaticamente você já pode dizer que é um code smell, né? Tipo, não precisa estar ali, então tá gerando ruído, né? Então, Na às verdade, vezes... Desculpa, te cortei. Tipo, às vezes a gente abre mão da imutabilidade quando a gente precisa fazer algum pattern para ter mais performance, por exemplo, ou quando você precisa coordenar o trabalho de múltiplas threads, por exemplo, aí você sobe um pedacinho aqui de estado compartilhado, né, mutável, mas isso ajuda. Então, por exemplo, o executor de código do XUnit, né, que roda os testes, ele vai lá e spawna várias threads, né, para rodar os testes em paralelo, mas a compilação dos resultados ali está centralizada. E aí, tudo bem, a gente está usando mutabilidade a nosso favor, né? Então, nesse caso, é
mutabilidade necessária. Às vezes a gente aplica isso e não ajuda muito, então acho que é o caso da pergunta, né? Faz sentido isso? Faz sentido, eu acabei de lembrar, existe um codesmel chamado dados mutáveis, é que eu dei uma ignorada que a gente fala muito de mutabilidade no contexto de Elixir, e tem sim pode ser um problema, né, dentro do contexto do código. Sim. O que mais, João? Vamos lá. O que podemos fazer para não abstrair demais e acabar escondendo o código e dificultando o entendimento das regras de negócio, fluxos, etc.? Essa é uma ótima pergunta. Eu estava dentro desse processo de entender na arquitetura de Umbrella Apps, de Elixir, como de microserviços, como extrair esses contextos. E tem muito a relação que eu estava naquelas referências sobre Domain-Driven Design, sobre entender as abstrações que fazem sentido em cada contexto e usar esse vocabulário em comum com o negócio, esse vocabulário em comum com o time de produto para criar as abstrações e não fazer de mais ou de menos, né? Que nem se a gente pensar em orientação a objeto, de repente vai abstraindo, tudo virou objeto e tá tudo lá dentro do contexto de objeto. Não, né? A gente precisa usar essas estruturas a nosso favor, essas abstrações. A linha do livro é bem assim, você pode... não sei se alguém já jogou Munchkin, mas tipo, tem essa regra e você pode furar essa regra com essa outra carta, né? Você tem a linha de, vou extraindo função, e depois, vou removendo funções, vou internalizando coisas. É sempre a linha de achar o equilíbrio entre as abordagens e a gente vai aprendendo com o tempo, vai contendo, vai usando os testes para ir e voltar, para achar a estrutura interna do código que faz sentido, né? Isso me lembrou até do keynote do André, de ontem ele falou um pouco sobre abstrações também, né, que as abstrações sempre vão vazar, né, segundo Joe Spolsky, né, Leak Abstractions, e ele deu o exemplo do Ecto, né, o jeito de você montar queries que, tipo, permite que as abstrações vazem, mas vazem de uma maneira extremamente controlada e tal. Achei interessante isso, lembrei um highlight de ontem. Mais uma pergunta aqui da Miriam. Como você estudou os codesmels e a partir de qual momento você conseguiu enxergar os padrões nos projetos que você trabalhou? Pensando um pouco sobre minha jornada de programação, até porque ali no Twitter, eu venho de um contexto meio não tradicional. Fui entrar na faculdade porque eu ganhei um concurso, mas se não fosse isso, não ia ter acesso a área de programação, ganhei um estágio nesse meio tempo. Então eu fui aprendendo a programar de uma maneira meio vou usando a base de código que eu tenho aqui, vou experimentando, funcionou, tô vendo uma documentação, Stack Overflow, e aí foi assim, mesmo com a faculdade, eu fiz 5 anos de faculdade, quando eu estava trabalhando, então nesse momento eu percebia que tinha coisas erradas, porque as coisas quebravam, as pessoas não conseguiam mexer, só tinha uma pessoa que sabia mexer naquele sistema, e aí a pessoa foi demitida e ninguém mais sabia mexer. Então eu tinha esses sintomas nos momentos de graduação, minha jornada dupla ali. E de repente, quando eu comecei a ir mais para uma área mais acadêmica, a conseguir ter acesso ao mestrado, a parte científica, eu comecei a olhar mais a fundo, assim, mas vamos entender qual que é o motivo de tudo isso, conseguir ter acesso a livros também, né, uma parte importante quando a gente fala de livros em inglês, por exemplo, se a gente olhar o preço agora está super caro por causa do dólar, e então foi mais esse momento assim na minha jornada, quando eu comecei a ir para a área acadêmica, olhar, ter contato com outras pessoas que falavam sobre qualidade de código, falavam sobre olhar o problema de um nível mais alto, né, mais estruturado. Apesar de ter feito graduação na área de engenharia da computação, era um pouco distante o meu dia a dia de programação do meu dia a dia de ensino. Aí lá na frente eu comecei, né, depois de muito, já tô 10 anos na área, depois de muitos anos eu consegui entender, aquela aula que eu não prestei muita atenção, mas que eu lembro alguma coisa, me ajudou aqui a entender distribuição de processos, me ajudou a entender, eu consegui começar a fazer esses comparativos, mas foi nesse momento. E quando entrei na plataforma Tech, a gente começa a ver código de todos os lugares, começa a ter discussões sobre legado de código, sobre boas práticas, foi nesse momento.
Mas organizar mesmo, parar para ler, foi quando eu falei, vou fazer uma talk sobre isso, vou escrever um material. E eu acho que é o melhor momento, né? Quando a gente começa a ensinar, a gente começa a conseguir traduzir, absorver esse conteúdo e passar para frente e entender que a gente aprendeu mesmo. E aprender com as pessoas Perfeito. também, né? Perfeito. Você mencionou legado, parece que estava até adivinhando a próxima pergunta, que é justamente sobre isso, né? Um contexto de sistema legado com é, pouca cobertura de testes, né? Como é que você faz? Por onde você começa? Como é que você torna esse processo aí menos traumático? Eu não deixei nas minhas referências, mas tem um livro chamado Trabalhando com Código Legado, que está na referência do Martin Fowler. Tem alguns passos. Às vezes, a gente pode resolver não refatorar, não mexer naquele código, só manter o design e, de repente, reescrever tudo. A gente pode decidir que a gente vai transformar aquela estrutura em algo mais utilizado. Tipo, legados normalmente continuam vivos por muito tempo. E a gente pode ir sempre usando aquela estratégia de, vou deixar um pouquinho melhor ali o lugar por onde eu passei, é um pouquinho mais claro, às vezes uma variável, né? A gente consegue ir fazendo esse processo. Adicionar cobertura de testes pode ser uma boa, né? Aumentando essa cobertura de testes ao longo do tempo também. Mas não tem muito a bala de prata, né? Faça isso. Sim. Vai depender muito do contexto. É uma boa referência, né? E tem alguns patterns também, né? Para lidar com código legado aos pouquinhos, sem quebrar muito, que dá para aplicar. Que mais? Acho que fechou, hein? Fechamos de perguntas aqui. Perdão se eu pulei alguma aí, depois vocês me avisam. A Elaine é uma pessoa super acessível, vocês encontram ela aí no Twitter. E queria novamente agradecer a você. Fala, Elaine. Só um pequeno highlight falando sobre ensino, sobre documentação, sobre acesso à informação. Fui lá aprender meu inglês, né, ter um inglês mais fluente, depois de estar uns 3 anos na área, ter acesso a um curso de inglês, um curso mais estruturado. E mesmo acesso a material em inglês era super difícil, então foi propositalmente trazer exemplos com terminologia em português, e né, para mim, pelo menos, é uma forma da gente não ter aquela camada de tradução. Peraí, deixa eu traduzir primeiro para o inglês, depois para o português. É super importante quando a gente está. Né, vamos falar em português, a gente tem os temas, a gente tem os exemplos. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado no entendimento também nessa absorção